Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos dar início aqui a uma resolução de algumas questões aí, de português para o cargo de agente comunitário de saúde. Todas essas questões elas são da região aqui próxima a Pernambuco. E, bom, vale lembrar, eu não sou professor de português, eu sou apenas um concurseiro que está começando aí uma jornada de dividir as experiências, né, com vocês. Então, eu montei aqui esse arquivo com questões adaptadas, tá? Baseadas aí em questões reais, das que foram aplicadas de fato nessas cidades, e a banca IDHTEC, que é uma banca que tem atuado bastante aqui na região de Pernambuco, e onde eu moro, que é a cidade de Macaparana. Eu tenho uma grande expectativa, particularmente, de que seja essa banca ao prometido concurso de agente comunitário de saúde aqui da minha cidade. Então, vocês que quiserem estudar comigo, vamos responder essas questões. Lembrando, é do ponto de vista aqui de um aluno que pode ter aqui alguns erros, eu posso até me enganar ou me confundir em algum momento, mas todas elas têm o gabarito comentado e conferido. É, e aí no final, se tiver alguma erro, a gente corrige. Muito bem, então, como eu falei, DHTEC, eu escolhi a região de Pernambuco, né? E é isso. E é o cargo de agente comunitário de saúde. Bom, vamos lá. Então, a primeira questão, ela vai trazer esse texto, e esse texto tem dois parágrafos, né? Um texto rapidinho, dá para ler. Bom, eu não vou ler para não me estender muito aqui no vídeo, mas basicamente ele vai falar aí sobre a atuação do agente comunitário de saúde, a sua importância, um pouco do que ele faz. Então, está aí na tela, para que vocês possam ler depois, futuramente. São dois parágrafos. Bom, e aí a primeira questão é uma questão de interpretação de texto. Com base na interpretação do texto 1, deixa eu diminuir um pouco aqui, para poder caber mais alternativas. Com base na interpretação do texto 1, assinale a alternativa correta a respeito do papel das características do agente comunitário de saúde. Bom, a letra A vai dizer: sua atuação restringe-se ao ambiente técnico e hospitalar de alta complexidade do SUS. Não, muito pelo contrário. Claro, essa é uma questão de português, tá? Essa informação ela está presente no texto. Daria para responder, inclusive, sem ler o texto, já que está falando do cargo em si, né? E nós que já estudamos sobre o cargo, já sabemos aonde ele atua e o que ele faz. Mas, mesmo para quem não fosse, se não fosse uma questão específica para a gente de saúde, daria para responder, porque essa informação está no texto. Não, o agente de saúde ele não trabalha com alta complexidade. Pelo contrário, ele vai trabalhar na atenção básica, né? Para atender as famílias em suas residências, muitas vezes até de forma preventiva, para evitar que se agrave, para a alta complexidade, o segundo ou terceiro nível aí de atenção. Letra B. O ACS deve residir preferencialmente fora da comunidade. Então, aí já podemos parar por aí. O texto ele vai falar, né, justamente o que é verdade, que o ACS ele precisa residir na sua comunidade. Letra C agora. Né? O foco central da missão cotidiana é o tratamento curativo, que aqui eu acredito que tem um nome em português, curativo, né? E cirúrgico de patologias crônicas. Bom, claro, o agente comunitário de saúde, ele vai atender ali, eventualmente, na residência, alguém que tem uma patologia crônica, mas não como forma curativa e muito menos cirúrgica. É um atendimento mais humanizado, que é o que está na letra B. A atuação do agente é caracterizada como um elo preventivo e humanizado, cuja proximidade busca antecipar problemas complexos de saúde. E aí seria o nosso trabalho. A letra E vai dizer que as barreiras culturais
socioeconômicas listadas no texto são facilmente dirimidas sem que se faça a necessária empatia. O texto vai falar justamente o contrário, né? É necessária a empatia do agente. Então, nosso gabarito é a letra C. Não, perdão, desculpe. É a letra D, né? Isso mesmo. Bom, continuando. Questão de número 2. Eu tenho um gabarito comentado, né? De cada questão, nesse caso, quem precisou é apenas interpretação de texto mesmo, verificar se as informações estão presentes lá. A letra D está correta, que reflete precisamente o texto que consagra o papel do ACS como um elo humanizado preventivo e focado no cuidado primário. Então, as alternativas vão falar em secundária, está errado. Alternativas vão falar que precisa residir longe, pelo contrário. Então, vamos lá. Questão número 2, novamente, né, são questões adaptadas. Então, ela vai trazer um trecho aí, né, entre parênteses, sua missão primordial, entre aspas, perdão, sua missão primordial é a prevenção de agravos. Primordial está destacado. Então, o vocábulo destacado pode ser substituído perfeitamente, sem qualquer alteração do sentido. Vamos lá. O que pode substituir primordial? Secundária? Não. Essencial. Então, essencial é o nosso gabarito. Provisória não, supérflua não, acessória não. Questão até relativamente fácil. Essencial aí, então é o nosso gabarito. Eu vou dar uma passada rápida aqui pelo gabarito comentado. Questão muito fácil, né? Simples. O adjetivo primordial refere-se àquilo que é primeiro, crucial, principal e indispensável. Portanto, essencial preserva. Essencial preserva integralmente o sentido textual. Ó, questão de número 3. Ele vai trazer aí duas palavras. Médica e básicos. Subtendido em direitos básicos, né? Ele traz essas duas palavras e ele manda assinalar a alternativa em que todas as palavras listadas são acentuadas ortograficamente com base na exata mesma regra de acentuação. Vamos lá. O que nós devemos analisar nessa questão? Primeiro, qual é a regra em comum que as duas palavras têm? As duas são proparoxítonas, métrica, básicos, e de acordo com a norma, toda a proparoxítona ela deve ser acentuada. Então, quando é esse tipo de questão, já para ganhar tempo, você pode bater o olho nas questões, nas alternativas, e já ir excluindo, né? Logo de cá. Então, baú. Baú, obviamente, nunca vai ser uma proparoxítona. É uma oxítona. Além, então já corta também. Todas precisam estar na mesma regra. Então, se houver um ali que você vê que não faz parte da regra, já pode cortar. E na letra A e na letra B, nós temos, por exemplo, na letra B nós temos único. Ao bater o olho, a primeira palavra caberia, mas aí pioneiro. Neiro já não é mais. É uma paroxítona. Então, já faz essa alternativa voar. E municípios. É uma paroxítona própria também, história também. Então já dá para cortar. E aí o nosso gabarito letra C. Questão relativamente fácil também. Bom, dando continuidade aqui, vamos à questão número 4. Aí, gabarito letra C. Tem uma informação interessante aqui nessa contextualização, que é como eu falei, né, de acordo com a regra, todas as palavras paroxítonas devem ser acentuadas. Então, foi isso que a gente foi buscar ali. Município e própria história são paroxítonas, única, paroxítono, porém pioneiro e essencial nem são acentuadas, então já cortaria tudo daí, né? Saúde e construída são acentuadas pela regra do hiato tônico, né? E baú é uma palavra oxítona.
além também pontapé, são palavras acessíveis. Então, vai procurando aí o que cortar para ganhar tempo. Não precisa ficar analisando, conhecer todas as palavras. Se tiver uma que dá para cortar, ali já vai tornar a alternativa como inválida. Essa questão aqui ela é boa, é especial para mim, porque é a minha cidade, né? Prefeitura de Macapá, claro, adaptado. Avalie as propostas de reescrita e o emprego no sinal indicativo de crase. A questão que vai falar sobre crase. Né? Então, são 3 assertivas, e aí nós vamos escolher quais delas estão certas, quais delas estão falando a verdade e quais delas não estão falando a verdade. A 1 vai falar: o agente comunitário de saúde presta assistência de qualidade à população. Então vamos lá. Presta assistência. Presta assistência a alguém. Então vai precisar de uma preposição, né? Lembrando, falar o que é crase. Crase é a junção de uma preposição a com o artigo a. Então, de cara, nós já vemos aí que vai precisar ser uma palavra feminina, para que o artigo seja a. Então, a mais a, crase. Quem presta assistência a alguém. Quem é esse alguém? A população, que é uma palavra feminina, portanto, a preposição de prestar assistência mais a preposição de a população. Então, crase, a primeira estaria correta. O ACS caminha a pé por todas as microáreas do município pernambucano. Olha, caminhar, ele não precisaria desse complemento, né? Ele pode falar, o agente comunitário de saúde caminha. E aí ó, ele já teria o sentido completo. Então, a pé, ele vem complementando. Portanto, se ele já tem o sentido completo, não precisaria de preposição. O a pé, ele só vai trazer uma informação a mais, né? Não é necessariamente essencial para que faça sentido na frase. E o segundo ponto é que pé é uma palavra masculina, então ele não caberia ali o artigo a. Então jamais seria a mais a. No máximo, e aí ficaria bastante esdrúxulo, né? Se fôssemos colocar o artigo, seria ao pé. Então aí não. Então a 2 estaria errada. Então, X. O relatório de visitas domiciliares foi entregue diretamente à coordenadora da unidade de Macaparana. Bom, entregue. Foi entregue. Foi entregue a alguém. Toda vez que você entrega algo, você entrega algo a alguém. Então, foi entregue à coordenadora. Então, A mais A. O A da preposição que foi entregue e o A do artigo da palavra feminina, a coordenadora. Então, a 3 aí estaria correta. Responderia aqui a letra C. De fato, é o nosso gabarito, né? A contextualização, então, é o reconhecimento da fusão da preposição a, que é exigida por um termo regente, com o artigo feminino definido a, exigida por um substantivo determinado regido. Então, 1 correta, 2 incorreta, 3 correta. Dando continuidade, questão número 5. A concordância verbal estabelece conexões formais entre o sujeito e o verbo. Indica a única alternativa estruturada em pleno acordo com os preceitos normativos da língua. E aqui o que a gente vai procurar? Concordâncias verbais. Né? Vamos olhar para os verbos, verificar. Aquele verbo ele tem transitividade? Não tem transitividade? É pessoal? É impessoal? Conjuga? Não conjuga? Fica no plural? Fica no singular? Então é isso que a gente vai tentar analisar uma por uma. Bem, nessa daqui, vamos fazer uso aqui então do gabarito comentado, já que ela já não é uma questão tão simples, ela precisa de um pouco mais de atenção, então vamos analisar ela com um pouco mais de cuidado. As análises das flexões verbais
obrigatórias diante de sujeitos especiais e opções de verbos impessoais. É a contextualização, né? É o assunto no qual nós estamos falando. Então, a alternativa C seria aí o nosso gabarito, e ela estaria correta porque, diante da opção mais de um, a regra prescreve que o verbo concorre com o numeral um. Então, voltando lá na questão, para a gente ler na íntegra aqui a frase, né, da questão, mais de um agente comunitário de saúde participou ativamente do simpósio regional sobre arboviroses. O que poderia pegar essa questão? A gente ser tendencioso a responder mais de um agente participaram, porque aí seria pelo menos duas pessoas, né? Entenderíamos aí um plural. Porém, de acordo com a regra, esse numeral 1, ele vem antes, né? Então, devemos levar mais em consideração esse mais de um agente. Outras alternativas aqui, por exemplo, a letra A. Fazem muitos anos que os agentes comunitários de saúde desempenham um trabalho de excelência no litoral. Aí, no caso, o verbo fazer está no sentido de existir. Portanto, aí ele segue a máxima que ele fica na terceira pessoa do singular. Então, o verbo fazer no sentido de existir, ele não conjuga. Então, seria faz muitos anos. Vou marcar aqui logo o nosso gabarito, né? Eu vou cortar aqui, fazem muitos anos, não. Faz muitos anos. Fazer no sentido de existir. Devem haver cerca de 10 agentes responsáveis pelo mapeamento sanitário daquela microárea. Parecido, né? Um motivo parecido aí. Aí é literalmente o verbo haver. Só que aí o verbo haver, ele está no sentido de existir, né? Lógico. E ele puxa esse verbo também, é uma locução verbal, né? Que deve estar junta também no mesmo tempo verbal. Então deve haver cerca de 10 agentes. Aí seria o correto. Portanto, alternativa eterna. Alugou-se de forma emergencial muitas salas amplas para o funcionamento do novo posto médico. Alugou-se. Está na voz passiva, né? Então, não, quem seria o sujeito aí? As salas amplas seriam o sujeito. É plural, são várias salas. E elas não fazem a ação, obviamente, né? São salas. Elas sofrem a ação de serem alugadas. Então, o sujeito no plural, o verbo alugar também precisaria conjugar para o plural, portanto, o correto aí seria alugaram-se de forma emergencial muitas salas. Famosos fomos nós que trouxe os novos panfletos explicativos sobre o combate à mosquito transmissor. Fomos nós que trouxe, chega a dar no livro, né? Fomos nós que trouxemos, né? Trazer aí, conjuga. Então aí, só para confirmar, a alternativa correta realmente é a letra C. Só voltar aqui para um pouco de teoria, né, nessa letra D. Achei interessante essa expressão. A partícula si atua como um pronome apassivador, é o que faz o verbo ir para a voz passiva. O sujeito é paciente, é plural, são salas amplas. Então ele ordena aí a flexão do plural também do verbo. Alugam-se. Muito bem. Então, mais uma questão de regência verbal. A regência verbal estuda a relação de subordinação entre verbos e seus respectivos complementos, para nós assinalarmos a alternativa que respeita estritamente o regime gramatical padrão. Então, que é a alternativa correta sobre a regência verbal. O cargo público que o profissional de saúde aspira exige dedicação integral
ao cidadão de Camutanga. Quem aspira a algo, porque aí ele está no sentido de desejar e não no sentido de aspirador de pó, por exemplo, né? Puxar, sugar. Aí ele está no sentido de desejar. Então, o verbo aspirar, quando está no sentido de desejar, ele vai pedir a preposição. Quem aspira a algo. Então, a forma correta aí seria o cargo público a que o profissional de saúde aspira. Letra B, o agente de combate a endemias e o agente comunitário de saúde, o ACE e o ACS, né, devem visar sempre ao bem-estar coletivo de toda a comunidade assistida. Bom, vamos olhar aqui no gabarito como está, para a gente ter um pouquinho mais de recurso teórico, que essa é a nossa alternativa correta, né? O verbo visar, com a semântica de ter por objetivo, né? Querer, visar, querer, ter por objetivo, é transitivo indireto. Então, quem visa a algo e exige a preposição a, obviamente. E a construção seria visar ao bem-estar. Então, vamos voltar ali para a dica C. Prefiro muito mais orientar as famílias em seus lares do que ficar preenchendo relatórios. O verbo também que pode cair, existe uma grande chance de cair em prova, é o verbo preferir. Quem prefere algo a algo. Prefiro dormir a estudar. Porém, prefiro ser aprovado a não ter um cargo público, estabilidade. Então, quem prefere algo a algo e não do que está aqui. Então, essa daqui pode ser descartada também. Pode não, né? É o nosso gabarito de café. Lamentavelmente, todos os moradores da rua principal esqueceram do dia exato da visita programada. Aqui tem o seguinte: esquecer e lembrar são duas situações. Se você tiver esquecer ou lembrar, com o se, esquecer ou se, esse pronome, né, oblíquo, então existe a preposição. Esqueceram-se do dia. Porém, quando não tem esse pronome, está pronominal ali, não tem a preposição. Então, esqueceram o dia exato. Então, essa preposição de, aí estaria falando da questão errada. Esta é a dose da vacina protetiva que a população infantil mais necessita neste período de inverno nordestino. Bom, pessoal, aconteceu aí então um imprevisto, né? Eu pretendia gravar aí 10 questões e acabou que o microfone descarregou e não captou o áudio das últimas. Então acabou ficando aí 6 questões que a gente pôde estudar juntos. Mas eu agradeço aí a todos que acompanharam, né, o vídeo, assistiram até o final. Se inscreve, deixa o like e novamente, né, repito, não sou professor, estou aqui só buscando companhia para trilhar comigo essa caminhada rumo à aprovação. Então, a todos que estão juntos nessa, muito obrigado e vamos que vamos.